Uma consequência imediata da fórmula de Abel-Liouville é que nós podemos, dada uma solução conhecida de uma EDO de segunda ordem linear homogênea, determinar a segunda solução, LI, tá? Ou seja, basta conhecer uma para determinar a outra. Isso é o mais próximo que a gente consegue chegar de uma solução ou de uma resolução de uma EDO linear de segunda ordem. Então, esse processo de, dada uma solução, encontrar outra, é conhecido como redução de ordem. Tá? Vamos ver como caracterizar isso. Bom, eu tenho aqui y1, uma solução dessa EDO linear de segunda ordem, né? Se eu quero obter todas as soluções possíveis, eu preciso de uma segunda solução L igual à primeira, tá? Para que eu possa formar um conjunto fundamental de soluções. Mas a gente sabe, pela fórmula de Abel-Liouville, que o Wronskiano de duas soluções LIs, né, vão ser dados pela essa expressão, ou seja, o Wronskiano é K1 exponencial de menos a integral de P de t dt. Tá? Ou seja, mas o Wronskiano ele é calculado como determinante das funções e das suas derivadas, das soluções e das suas derivadas. Fazendo aqui o determinante, eu chego nessa expressão que tem que ser igual a esta. Ora, mas eu conheço uma delas, por exemplo, y1. Então eu vou poder substituir essa y1, vai faltar determinar y2. Então quando eu faço isso, eu vou cair numa EDO envolvendo y2. Para resolver essa EDO de primeira ordem y2, eu vou relembrar o que é a derivada da razão de duas funções. Então a derivada do y2 vai ser a derivada do numerador vezes o denominador, está aqui, menos o numerador vezes a derivada do denominador, que é essa parte aqui, dividido pelo numerador ao quadrado. Ora, mas o Wronskiano dessas duas soluções é exatamente esse cara aqui, ó. y1 vezes a derivada de y2 menos a derivada de y1 vezes y2, que aparece aqui no numerador, ó. Que legal! Então, na verdade, eu vou chamar aqui de Wronskiano de y1 e y2, só para diferenciar, tá? Então, eu tenho que a derivada de y2 sobre y1 vai ser igual a essa expressão por causa disso, que é igual a essa parte de cima, eu vou substituir pela constante, K1, vezes a exponencial de menos a integral de P de t dt sobre y1. Ora, isso aqui é uma função que só depende de t, então eu posso integrar ambas em relação a t e eliminar ou desaparecer com essa derivada, né? Então eu tenho aqui que y2 sobre y1 vai ser a integral de K1 exponencial de menos a integral de P de t dt sobre y1 mais uma constante K2. Multiplicando tudo por y1, então eu tenho que y2 vai ser dessa forma, uma constante vezes y1, a integral da exponencial de menos p de t sobre y1 ao quadrado dt, mais k2 y de 1. Bom, aqui tem uma observação muito importante, né? Esse seria o resultado que a gente fez para encontrar a y2. Agora, por que eu quero essa y2? Eu quero esse y2 para obter a solução geral. Então, eu vou multiplicar essa y2 por uma constante beta e vou somar com alfa vezes y1. Então, na verdade, se eu pegar essa y2 e multiplicar aqui pela beta, a beta vai ser multiplicada nessa constante aqui, K1, e nessa parte aqui. Essa parte aqui eu posso agrupar com essa parte do alfa, que já tem y1, tá? Então, a parte realmente relevante para mim é justamente essa parte que contém aqui esta expressão, tá? Porque essa constante pode ser incorporada no beta, tá?
E esse valor aqui pode ser incorporado na primeira função. Então, para determinar a segunda solução, basta eu considerar essa expressão aqui. Ou seja, eu não preciso da constante e não preciso desse termo que depende de y1, porque ele vai ser automaticamente incorporado nesse primeiro elemento. Então, esse processo é determinado de redução de ordem e a gente então calcula a segunda expressão a partir da primeira. Bom, vamos ver um exemplo? Vai ficar mais claro como a gente usa. Eu tenho aqui uma IDO linear de segunda ordem, né? Homogênea. A solução é necessário que o t seja maior que zero, porque não posso zerar esses termos, os coeficientes aqui, né? Então, ou ele tem que ser negativo ou tem que ser positivo, né? Bom, primeiro eu vou mostrar que t ao quadrado é solução dessa IDO. Depois eu vou encontrar outra solução usando t ao quadrado como na redução de ordem. E finalmente eu vou obter a solução geral. Então, primeiro, para testar que t ao quadrado é a solução, eu vou fazer a substituição aqui na minha função da y1. Então, fica a derivada segunda de t ao quadrado, menos 1 sobre 2t, a derivada primeira de t ao quadrado, menos 1 sobre t ao quadrado vezes t ao quadrado. Então, a derivada segunda vai dar 2, né? Porque dá 2t, depois dá 2. A derivada primeira dá 2t, com esse 2t aqui vai simplificar. E t ao quadrado, eu simplifiquei, deu 1. Então, deu 2 menos 1 menos 1. 2 menos 1 menos 1 deu 0. Opa, perfeito, né? Então, o t ao quadrado é a primeira solução da IDO. Pela redução de ordem, se eu tenho uma, eu encontro a outra ali. É o que eu vou fazer agora. Então, eu vou usar a expressão. Primeiro, eu observo que eu tenho que encontrar o p de t, né? Porque eu preciso calcular a integral de p de t. Só que um cuidado que vocês têm que ter é que a minha IDO precisa estar nesse formato aqui, ó, tá? Aqui tem que ser 1 multiplicando a segunda derivada, e aí o resultado aqui vai ser a função o p de t, e aqui vai ser a função q de t, tá? E tem que ser homogênea, né? Muito bem. Então, quem é o p de t aqui nesse caso? Nesse caso, como ele está com 1 multiplicando, o p de t é este, menos 1 sobre 2t. Então, eu vou fazer agora p de t, né? Posso fazer essa integral separada, né? Eu fiz aqui no meio, mas às vezes pode ficar um pouco confuso, então vocês podem fazer essa integral da p de t separada, tá? Bom, aqui usei a fórmula da redução de ordem. Então, eu tenho o y1, que é t ao quadrado, a integral de 1 sobre y1 ao quadrado, então t ao quadrado, vezes a exponencial de menos a integral de menos 1 sobre 2dt dt. Então, aqui dá t ao quadrado. Observe que eu não posso simplificar, hein? Porque esse t aqui está dentro da integral de t, esse aqui está fora, tá? São coisas diferentes. Então, vamos lá. Eu preciso primeiro resolver essa integral. Então, eu tenho 1 sobre t à quarta. Bom, menos com menos aqui vai dar mais. O meio eu tirei para fora da integral. Então, ficou meio a integral de 1 sobre t dt. A integral de 1 sobre t dt ficou meio do ln de t. Bom, meio do ln de t, observe que você tem aqui, né? A exponencial de meio ln de t. Ou isso aqui pode ser exponencial do ln de t elevado a meio. Então, o t ln exponencial de t é t. Então, isso aqui deu t elevado a meio, também conhecido como raiz quadrada de t, né? Tá? Então, por isso que apareceu aqui t elevado a meio, ó, na hora que eu fiz essa conta. Aqui eu posso simplificar, porque aqui está dentro da integral. Então, aqui o t meio menos 4 deu t a menos 7 meios. Agora eu vou fazer a integração desse cara. A integração desse cara vai dar t a menos 7 meios mais 1, menos 7 meios mais 1. Observe que eu não pus constante, porque a constante a gente já pôs lá fora anteriormente e a gente viu que ela era absorvida pelas outras constantes. Então, ficou esse cara aqui. Multiplica. Agora sim, esse termo aqui está fora da integral. Agora eu posso multiplicar o t ao quadrado aqui.
Então, t ao quadrado vai dar t a menos 7 meios mais 3, menos 5 meios. O menos 5 meios vai virar menos 2 quintos. Aqui vai dar 6, vai dar t elevado a menos meio. Então, eu obtive o y2 igual a esta expressão. Novamente, essa y2 vai ser multiplicada pela beta. Então, a beta vezes o menos 2 meio é só uma outra constante. Então, o que me interessa é essa parte aqui sem essa constante. Observe que eu só posso eliminar a constante que multiplica toda a solução. Tá ok? Portanto, eu vou considerar aqui apenas a y2, que é t elevado a menos meio. Não é necessário verificar que é solução. Como aqui é um exemplo, né, a gente está verificando para mostrar que realmente ela satisfaz a solução da EDO. Então, calculei a derivada primeira, calculei a derivada segunda e vou substituir aqui na minha EDO, né? Então, deu t a derivada segunda, 1 menos 2t vezes a derivada primeira, né? Menos 1 sobre t ao quadrado vezes a função. Fazendo aqui as contas, dá 3 quartos t menos 5, aqui vai dar mais 1 quarto, aqui divide t menos 1, também vai dar t menos 5 meios, e aqui mesma coisa, t menos 5 meios. Tirando t menos 5 meios em evidência, fica 3 quartos mais 1 quarto menos 1 e dá 0. Portanto, ele é solução. Finalmente, eu preciso montar todas as soluções possíveis. Agora que eu tenho duas soluções ali, é trivial, né? Simplesmente todas as soluções da EDO vão ser da forma alfa vezes a primeira solução, mais beta vezes a segunda solução. Um último exemplo que eu quero dar para vocês é aquele exemplo da EDO com coeficientes constantes em que a raiz é real igual a 2. Tá? A gente viu que e elevado a 2t é uma das soluções, né? De fato, se eu substituir, a gente obteve usando a equação característica, né? Agora, o que a gente quer obter é uma outra solução LI. Então, eu vou usar a redução de ordem para encontrar outra solução LI. Então, fica a primeira solução, integral de 1 sobre a primeira solução ao quadrado, exponencial, menos a integral de p de t dt. O p de t aqui, nesse caso, é menos 4, né? Ele está exatamente no formato correto. Então, fica E2t, a integral de 1 sobre a exponencial de 4t, porque é a y ao quadrado, exponencial de menos da integral de menos 4dt. A integral de menos 4 aqui eu posso tirar para fora, vai ficar mais 4, integral de 1 vai dar t, então deu exponencial de 4t, que vai simplificar essa por essa. Então ficou exponencial de 2t vezes a integral de 1 dt. Integral de 1 dt é t. T exponencial de 2t. Então a segunda solução é t exponencial de 2t, que foi a solução que a gente usou lá para resolver ou encontrar a solução geral da nossa EDO de segunda ordem com coeficientes constantes, quando a raiz da equação característica era uma raiz dupla.